Coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo, a gente falando um pouquinho dessa flexibilidade, né, que a gente vai ter de novo no comércio. Agora a gente vai falar um pouquinho de esporte, vamos falar de grana, como foi o balanço de caixa do Santos, também vamos falar de uma campanha solidária que a CBF organizou, uma iniciativa muito legal de um clube italiano. E, como sempre, você também pode participar com a gente no nosso WhatsApp. Vai lá no nosso SBT Zap 18 991 437891 e não esqueça de participar do nosso desafio semanal, hein? Mande o seu vídeo realizando alguma atividade esportiva dentro de casa e os mais legais vão ser mostrados aqui na sexta-feira no nosso programa. Caio Esteves, o homem que sabe tudo, está Beleza, aqui Marião? comigo. Os vídeos já foram elogiados aí pela galera que tá assistindo. Ah, é? Então quem puder mandar, manda, que deu um movimento bacana pro programa. A gente vai mostrar cada vez mais aqui, sempre na sexta-feira, né? A gente vai mostrar os vídeos e vamos que vamos. Boa tarde para você. Boa tarde. Hoje... Recebi um ponto aqui querendo saber se você começou já os seus exercícios no seu apartamento. Ainda não. Desse fim de semana não passa. Desse fim de semana não passa. Tá certo. Vamos lá, vamos começar falando, parece que a pandemia deixou os clubes brasileiros um pouco mais unidos, né? Segundo o All Sport, os clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão 2020, entregaram uma carta comunicado à direção de esportes da Rede Globo, emissora que é dona dos direitos de transmissão do campeonato. Neste documento, a quarentena, né, que desse problema todo da quarentena, os clubes do país se comprometeram a realizar o campeonato com as 38 rodadas, independentemente de quando o futebol vai voltar. Ainda segundo o portal, a movimentação foi organizada para que os clubes não fiquem sem receitas dos direitos de transmissão, já que a paralisação e a emissora pode suspender aí os pagamentos. Alguns clubes também estão cogitando uma antecipação no valor da cota. Será? Né, quando a gente fala em competição nacional, Mário, é claro que ela deve ter um peso maior porque é a que tem mais retorno, é a que se paga mais, e aí a gente vê uma mobilização maior. Eu acho que vai sobrar para os estaduais. Eu acho que os estaduais vão ter que mudar o formato, vão pagar o pato. Talvez, não sei se joga o desse ano para o ano que vem ou se faz uma decisão de mata-mata ali rápida, com uma coisa bem improvisada mesmo. Mas como a gente já falou aqui no SBT Esporte, eu imagino que os clubes não vão conseguir cumprir o calendário ideal do futebol brasileiro. Imagino que não vai ter aquele estadual com mata-mata todo e aí depois as 38 rodadas do brasileiro. Não tem espaço para tudo isso se a gente for colocar no calendário. Além disso, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Então, é uma situação complicada, uma situação adversa que a gente tem que entender que é diferente das outras temporadas. E nessa queda de braço, digamos assim, eu imagino que os estaduais possam sofrer mais. Bom, eu ainda acredito que o futebol, depois dessa Covid-19, a gente vai ter um calendário bem parecido, não igual, mas bem parecido com o futebol praticado na Europa. As janelas vão até um pouco ajudar o futebol brasileiro, né? Eu acho que essa parada forçada acabou ajudando um pouco com que isso acontecesse, né? Depende da inversão. A inversão da janela no Brasil seria uma coisa interessante, porque o Brasil, a temporada do futebol brasileiro, ela é diferente da maioria dos países do mundo, né? Então, por isso que acontece muito do jogador, o time está no meio de temporada, de repente no meio do ano vem jogador, sai 3, 4 jogadores do clube, porque é o momento que a janela está começando, a temporada está começando, na Europa, por exemplo, lá para julho e agosto. Então, acho que se adaptar a esse calendário, eu vejo com bons olhos, acho que seria possível. É claro que tem uma série de coisas, a questão das férias dos jogadores, que seria em janeiro, que é o verão brasileiro, não seriam mais, se mudasse isso. Acho que envolve não só a questão do futebol, tem uma série de coisas para serem revistas. Mas eu acho que é uma coisa que pode ser analisada sim. Muito legal. Bom, e agora a gente tem falado muito sobre crise financeira por causa da pandemia, que está sendo provocada, né? Os clubes estão sentindo isso e no Santos não é diferente. A equipe da Baixada, que divulgou recentemente o balanço anual de 2019, teve arrecadação recorde. O Peixe arrecadou 400 milhões de reais. Foi um superávit de 24 milhões, né? As receitas aumentaram 84%, no entanto, 54% deste valor veio da venda de jogadores, o que será difícil de se repetir nesse ano de 2020 devido à pandemia. Foram 189 milhões arrecadados com a venda somente do Rodrigo,
ao Real Madrid, e o clube também registrou um aumento de 27% em suas despesas, que totalizaram um número de 376 milhões de reais. Os direitos de transmissão renderam 110 milhões de reais, as vendas de pay-per-view 71 milhões e os patrocínios 23 milhões de reais. Que coisa, hein? Bom ano do Santos, né? Acho que vice-campeão brasileiro. Né? O ano do Santos foi bom dentro de campo e fora também. Isso a gente não pode negar. É uma pena que o Santos ele vive numa montanha-russa, né? Ele busca no futebol, ele consegue resultados muito interessantes e aí no outro ano, de repente, ele volta lá para baixo. A gente viu o Santos numa crescente muito grande em 2019 e a gente imaginou que 2020 seria um ano de manutenção. De manter os treinadores, manter o jogador. Acho que a saída do São Paulo culminou muito nisso. E aí você já vê um Santos bem abaixo. No Paulista a gente já viu um Santos bem abaixo. Estava começando a se reerguer de novo, mas é impressionante como o Santos caiu de um ano em 2 meses, né? Perdendo o treinador, perdendo peças do elenco. É uma pena. Vamos ver o que o Santos consegue esse ano de 2020, a partir do momento que voltar às competições. Mas acho que só de você ter um superávit já é raro de ver, né, Mário? Um clube com lucro nas arrecadações, hoje em dia a gente não vê. Vê clube batendo dívida. Acho que só o Flamengo e o Palmeiras são exemplos no Brasil. E com detalhe, a gente falando do Santos, né? Com todos os embrólios possíveis entre presidente, Sampaoli, ninguém se fala, ninguém se entende. Com estádio pequeno. Supostas agressões de segurança do próprio presidente em cima de empresários, de alguns jogadores dentro do clube. Então, assim, não foi um ano tranquilo. Foi politicamente conturbado. Politicamente conturbado. E aí você pode colocar muita coisa. A questão da torcida do Santos, que não tem um número expressivo de torcedores. O estádio que é menor que os outros. Eu acho que conta essa situação toda, se colocar... Perdão. Se olhar ainda esse time com o clube com lucro, é uma coisa realmente surpreendente. E dentro de campo o Santos surpreendeu ano passado, né? A gente vai para um rápido intervalo. A gente volta já com muito mais aqui no nosso SBT Esporte. Fica por aí. E a gente está aqui de volta no nosso SBT Esporte, e a CBF convocou aí os jogadores para uma ação solidária por conta da pandemia do novo coronavírus e lançou o movimento Seleção Solidária. O técnico Tite e 41 atletas participaram da ação e a gente vai assistir o vídeo agora da campanha para entender melhor. Dá uma olhada. Amigo torcedor, neste momento tão difícil, muitas famílias estão precisando de ajuda, da nossa ajuda. Por isso que nós, jogadores que vestimos a camisa da seleção recentemente, a CBF e a Comissão Técnica, lançamos o movimento Seleção Solidária. Todo o dinheiro arrecadado será entregue para 3 entidades que trabalham em causas sociais com muita seriedade e com muita dedicação. São elas a Ação da Cidadania, a Central Única das Favelas e a Transforma Brasil. Com um valor de 5 milhões já arrecadados, poderemos ajudar mais de 32 mil famílias em todo o país. Isso significa mais de 2 meses de comida e de produtos de higiene para todas essas pessoas. Essa é hora de mostrarmos a seleção de brasileiros que realmente somos, que jogamos junto mesmo contra os adversários mais difíceis. Uma seleção que tem coração, atitude e sempre entra em campo pelos que mais precisam. Neste momento, o Brasil precisa dos brasileiros. Somos todos do mesmo time, juntos pelo Brasil e juntos pelos brasileiros. E você também pode fazer parte da Seleção Solidária e ajudar. Este é só o pontapé inicial. Agora é a sua vez. Entre no site da CBF e veja como participar. Belo trabalho que a CBF tem feito agora nesse período de pandemia, e o valor total é de 5 milhões de reais e vai atender cerca de 32 mil famílias em situação vulnerável, de vulnerabilidade em todo o país pelos próximos 2 meses. A CBF está surpreendendo muita gente com as suas atitudes. Realmente o presidente, o Caboclo, ele realmente está se mexendo, né? É legal ver isso, né, Mário? A CBF até então
Até a gente colocar a questão dos amistosos, uma questão mais esportiva mesmo, sem falar de muito da Covid, a CBF, ela não aparecia muito. Ela aparecia nos momentos ali que interessava para ela, nos momentos de jogos da seleção, mas você não via a CBF, você não ouvia falar da CBF fora desse momento esportivo, fazendo ações como tem feito nesse período tão difícil para todo mundo. Então, acho que a gente tem que criticar quando criticamos. A gente falou já muitas vezes aqui da questão de contrato da CBF, de superexposição de alguns jogadores que não faz sentido estarem com a camisa da seleção, mas no momento que a CBF faz uma ação dessa para ajudar a gente também tem que elogiar. Então, acho que a CBF está de parabéns, os jogadores também por estarem fazendo parte disso. Eu acho que é um momento realmente de união. E a CBF tem se mexido tanto com pessoas que não têm nada a ver com futebol, quanto com pessoas que, os jogadores, por exemplo, que muitos deles não ganham bem, jogam em times menores e precisam da ajuda da confederação. Então, acho que esse é o caminho, todo mundo se ajudando. É legal porque eles estão dando dinheiro para os times para ajudar financeiramente, principalmente os clubes da Série B, C e D. C e D, isso. Né? A Série A estão fazendo movimentos para que todo mundo não fique desmonetizado. Sim. Então, são trabalhos muito interessantes que a CBF tem feito e que há quanto tempo que a gente acompanha futebol e nunca a gente ouvia falar. Né? E agora tem também as histórias das escolinhas, né? Que aleatoriamente vão ser escolhidas para ter fundo de investimentos, para dar um aumento no número de pessoas interessadas no futebol. Né? Não, legal demais. Isso é muito legal. Tem jogador que eu estava vendo esses dias, o Bruno Henrique do Flamengo, ele fez uma doação de 300 toneladas de cestas básicas em Minas Gerais, que é de onde ele é, para famílias carentes. Tem jogador usando muito esse momento, Mário, para fazer uma autocrítica, falar, pô, eu ganho tão bem, eu tenho tanto dinheiro, eu posso ajudar. Exatamente. Pessoas, né? E é legal a gente noticiar aqui, a gente vê, principalmente na internet, nas redes sociais, jogadores que estão se movimentando para ajudar pessoas. Acho que isso é muito bacana. E agora, mais uma história muito legal no nosso SBT Esporte, o Pescara, clube da 2ª divisão italiana, lançou uma campanha nas redes sociais para que os torcedores mirins que estão em quarentena desenhassem um novo uniforme para o time, para afastar aí um pouco do tédio causado pelo isolamento. O desenho vencedor da campanha, abre aspas, dar um chute no Covid-19, fecha aspas, foi do Luigi D'Agostino, de 6 anos de idade. O fornecedor italiano RA, que é patrocinador do Pescara, vai fazer as camisas e convidou o Luigi para passar um dia especial em sua sede em Parma, para ver o novo uniforme sair da linha de produção. O material vai ser usado na próxima temporada, mas ficou muito legal, hein? Ficou muito bonito. Tem como colocar aqui na tela? Olha só, cara. Olha que legal. Ficou show de bola, cara. Ficou demais, o golfinho, cara, que é o símbolo do Pescara, né? Que tá no Brasil. E ainda legal, ó, By Luigi. By Luigi, muito bom. Luigi D'Agostino. Essa campanha do Pescara foi maravilhosa. O Pescara, que é um time que não tem tanta expressão na Itália, mas vira e mexe, aparece na elite do campeonato italiano, se vira como pode ali. Lançou essa ação que foi muito elogiada na internet, muita gente achou bem bacana. E o desenho ficou lindo, né? Ficou legal. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Bonita principalmente mesmo. Por causa desse arco-íris que tem tudo Dá a uma ver cor, com né? muita coisa legal. Show de bola demais, muito bacana. Bom, para você que nos acompanha, hoje a gente tem uma surpresa para você aqui. Um dos grandes goleiros dos últimos tempos do futebol brasileiro. Esse cara tem passagens por Curitiba, União Leiria, Vasco, Palmeiras, foi multicampeão no Palmeiras, seleção brasileira, e agora ele está lá no Ceará e ele está aqui no nosso telão aqui. Fernando Praz, senhoras e senhores. Aqui quem está falando com você, Fernando, é o Mário, e aqui quem está falando com você também, o Caio. Quero saber de você, primeiramente, boa tarde. A gente, quando vê vocês, a gente não está podendo, por exemplo, jogar futebol, a gente fala, puxa vida, estou vendo futebol, dá uma vontade de jogar. E você, como profissional, como é que está a sua vontade de jogar futebol? Tudo bom? Tudo bem? Prazer falar com vocês. Cara, eu acho que nem é mais futebol, é sair de casa, né? Poder viver uma vida normal, que eu acho que é a primeira preocupação, né? Óbvio que a gente quer retornar logo às atividades, mas é aquela coisa, dentre as atividades menos importantes, o futebol é a mais importante, né? Até para entretenimento também, né? Mas acho que tem que ter muita calma, não dá para querer apressar nada, né? Até porque a gente está tratando de uma coisa desconhecida, né? E a gente no Brasil também, na minha opinião, ainda não tem a real noção de como está isso aqui, né? Porque a gente não tem muitos testes, não tem muita gente sendo testada. Então,
prevenção, acho que a prudência é o melhor remédio, o melhor caminho mesmo. Exatamente. Caio? Legal. Fernando, boa tarde para você, prazer ter você no SBT Esporte aqui no interior de São Paulo. Você é um cara muito idolatrado, principalmente pelos palmeirenses, né? E você fez parte desse processo de reestruturação do Palmeiras, falando um pouquinho agora do clube aqui de São Paulo. Venceu uma Copa do Brasil, 2 brasileiros. Queria que você falasse um pouquinho desse momento do Palmeiras, que ele vive agora, já mais estruturado, já brigando nas cabeças há algum tempo. O que você imagina para os próximos anos do Palmeiras, falando como uma pessoa que até hoje é lembrada e foi um dos caras que participou dessa redenção do clube? Bom, eu cheguei naquela fase lá atrás, né? Onde tinha muita dificuldade financeira e o clube estava se reestruturando. Sempre é um começo difícil, porque tu faz muita coisa, né? Para reestruturar o time e tu tem que fazer escolhas, sacrifícios, né? E aí a gente sofreu nos 2 primeiros anos, né? Série B em 2014, mas colheu os frutos depois. Eu acho que o importante é isso, tu ter confiança e convicção no que tu tá fazendo, né? Não adianta tu montar um time bom e daqui a pouco se encher de dívidas até ser campeão, mas a conta chega muito mais cara. É que nem o cartão de crédito, né? Tu fica pagando sempre o mínimo, aproveita, usufrui do que tu comprou, mas depois tu leva um susto quando vem a conta. E isso está acontecendo com alguns times no Brasil. E o Palmeiras se estruturou muito bem, né? Mas a gente sabe também que isso tem que ser um trabalho contínuo, porque uma administração mal feita já pode botar tudo a perder, né? A gente espera que o Palmeiras continue nesse ritmo aí, nesse nível. E ser campeão ou não é consequência, né? Mas tá sempre lutando pela parte de cima, né? Ô Fernando, você que praticamente jogou a vida toda na região sul e sudeste aqui, e agora você está jogando aí no Nordeste, né? A gente sabe que existem alguns aportes financeiros vindo de outros países, principalmente para a região Nordeste, que é a nossa Califórnia, né? A nossa Califórnia brasileira. E você está aí no Ceará, que está sendo muito bem visto, né? Os clubes do Ceará têm sido muito bem vistos em aportes financeiros. Como é a diferença do futebol aqui jogado nosso e jogado aí onde você está nesse momento aí no Ceará? Não, a diferença é a diferença de exposição na mídia, né? E isso leva a uma diferença econômica, óbvio. Desculpa, um clube que tem mais projeção, aparece mais na mídia, ele vai conseguir captar mais dinheiro, né? Através de patrocínio, através de verba de televisão. Mas a gente já está vendo uns times que faturam menos, mas com uma gestão melhor, né? Mais eficiente, conseguindo equiparar e até passar clubes com uma receita maior, né? Então, dinheiro é importante, óbvio, mas mais do que isso é uma gestão competente. E aí tu consegue suplantar algumas diferenças financeiras através da eficiência na tua gestão, né? E aqui no Ceará está sendo feito isso. O Ceará, por incrível que pareça, no Brasil é um clube que não tem dívida. Isso é até meio assustador, né? Um clube no Brasil não ter dívidas. E o Ceará fez essa estruturação financeira e agora está começando a investir no time mesmo e na estrutura física, né? Que é o segundo passo. E se continuar nesse projeto aí, invariavelmente vai colher frutos mais na frente, porque o futebol hoje não tem que fugir muito disso, né? Tem que ter uma organização dentro e fora de campo também. Ô Praz, voltando um pouquinho para dentro de campo agora, a sua característica sempre foi de ser, além de ser um goleiro jogando muito bem durante os 90 minutos, mas você sempre pegou pênalti, foi o cara que tinha um diferencial de ser um goleiro pegador de pênaltis. A gente fala muito da questão da falta no Brasil, do batedor de falta, que a gente sente falta em ver hoje bons cobradores de falta que o Brasil já teve durante muito tempo. Você acha que falta isso também nos goleiros, eles treinarem um pouco mais essa questão do goleiro saber pegar pênalti, ou você acha que o Brasil está bem servido nessa situação? Não, acho que quanto a isso não tem problema. Até porque não tem treino específico para o pênalti, né? São situações que tu treina durante o teu ano e te levam... Na realidade, o pênalti precisa ter uma boa explosão, né? Porque o pênalti, o que o goleiro tenta é o quê? Esperar o máximo, né? Para não definir o canto pro batedor. Só que se tu esperar muito e o cara bater e tu não tiver explosão para chegar na bola, tu vai chegar sempre atrasado. Então tem que ter muita explosão para conseguir sair no último milésimo de segundo
e conseguir chegar no canto e antes que a bola. Então é força e velocidade, que é a equação de potência. Enquanto aos batedores, cara, eu acho que o calendário do Brasil dificulta muito também, cara. Tu faz um jogo que tu corre 11, 12 quilômetros, tu viaja daqui para não sei para onde, e aí daqui a 2 dias tem outro jogo, tu tem que treinar a parte física, a parte técnica, a tática, e tem o desgaste, porque são 60 e tantos jogos por ano, não sei quantos mil quilômetros, diferente da Europa, né, que se treina, se joga menos e se percorre menores distâncias, né? Eu não sei os números certos, mas fizeram uma comparação, acho que o Mano e o Galhardo, um estava no River há 3 anos e o outro estava no Cruzeiro há 3 anos ou 2 anos, uma coisa assim. E fizeram comparação do número de jogos, porque eles falavam muito que o River tinha um bom padrão tático, né? E aí fizeram a comparação do número de jogos. O número de jogos que o River teve com o Galhardo foi muito menor que o do Cruzeiro, e aí transformaram isso, levaram isso para a realidade. Com um jogo, quantos dias de treino tu perde? No mínimo 2 dias tu perde de treino. Então o Galhardo tinha tido, 100 sessões de treinos a mais que o Mano. E aí é óbvio que com times de qualidade tu vai ter um nível, um padrão tático muito melhor se tu tiver, e até um nível técnico, né? Muito melhor se tu tiver mais sessões de treino, né? Então o nosso calendário ele dificulta um pouco isso também. Faz muito sentido o que você falou, realmente o calendário brasileiro é complicadíssimo, olhando para o futebol, e até emendando isso que você falou, queria que você desse a sua opinião sobre a questão do retorno, né? O que você imagina que vai acontecer nesse momento que a gente está vendo os clubes fazendo questão de jogar o brasileiro com 38 rodadas, mas aí os estaduais estão parados. Você imagina que dá para os estaduais seguirem normalmente até o fim da temporada, ou você acha que alguma coisa vai ter que ser feita? Cara, eu acho que em relação à previsão de volta, a própria CBF não quer se manifestar porque não tem como prever, né? Uma que não são os clubes que vão decidir a volta, né? É o Ministério da Saúde e as Secretarias da Saúde, né? Tem que liberar. E em relação ao calendário, cara, se voltar o futebol em maio, eu acho que dá para terminar o estadual. Se voltar só em junho, aí fica muito complicado, porque é uma questão comercial. Ninguém vai abrir mão de um campeonato que rende para os clubes 50, 100, 150 milhões por um campeonato que rende para alguns 600 mil, 1 milhão, 2 milhões. Então, quer dizer, comercialmente, financeiramente, ainda mais nesse momento, eu acho que a CBF, os clubes, a Globo, é de interesse que não se mexa no brasileiro, né? Os estaduais vai ter que se arranjar alguma maneira de se resolver o problema se não voltar até maio, né? Ô Fernando, vamos lá. Ceni, Buffon, Zoff, Zubizarreta, cara, Prud'homme, esses caras foram muito longe e com uma qualidade muito boa quando eles pararam de jogar. O Praz vai até quando? Não sei, cara. Fizeram essa pergunta para mim esses dias, cara. Eu, sinceramente, a medicina e o treinamento esportivo evoluiu muito. Por isso que não se via jogadores jogando até 40 anos antes. Não é porque os caras não queriam. Porque os caras fisicamente estavam acabados, porque eram treinos totalmente malucos. Não tinha uma educação alimentar, não tinha suplementação alimentar. E eu peguei um pouco dessa fase aí. O cara botava lá 50 quilos na máquina. Aí tu falava, tá pesado, tá leve. Né? E a tua carga ia em cima disso. O volume de treino ia em cima disso. Hoje em dia, tu entra numa máquina, ela é computadorizada. Ela te dá a carga certinha que tu tem que fazer, te dá o número de repetições e o número de séries, e te dá o que tu conseguiu responder, tanto de potência, tanto de força. Então, cara, hoje tu faz o treino que tu precisa fazer, nem mais nem menos. Antigamente, às vezes, tu fazia mais e o corpo estourava, ou fazia menos e tu ficava em subrendimento. Por isso que eu falo, às vezes, as pessoas falam como é que tá a minha parte física, eu dos 35 anos para frente consegui ganhar 20% de potência. O normal é perder. Já se comemorava quando se conseguia manter, não se perder. Eu consegui aumentar por quê? Porque os métodos de treinamento evoluíram muito. Então, eu de repente hoje com 41 anos, estou no mesmo nível físico meu que com 33, 34. Tanto é que eu consegui ser campeão brasileiro, Copa do Brasil, ir para a seleção com 38 anos, né? Então acho que tem muito disso. Às vezes as pessoas se apegam à idade, mas há 10 anos atrás, um jogador de 35 anos, ele estava menos preparado do que um jogador de 40 hoje. Claro que o cara tem que abrir mão de muitas coisas, tem que se dedicar, tem que aproveitar, né?
Eu chego 1 hora antes do treino para fazer os preventivos, né? Para evitar lesões. E depois que acaba o treino, eu fico mais 1 hora para fazer a minha manutenção de musculação, de ganho de força, de potência, né? Então, são coisas que tem que abrir mão. De repente, se eu tivesse 30 anos, eu não precisaria fazer isso. Mas eu, com 40, eu preciso fazer para conseguir manter o meu nível, né? Senão eu vou cair meu nível. Eu acho que isso não é interessante para ninguém, né? Praz, um grande abraço para você. Que você fique em casa, fique tranquilo aí, tá bom? E que você tenha bastante sucesso aí nesse resto de 2020 que a gente tem pela frente. E espero que a gente se encontre mais para frente aí falando de bola rolando, tá bom? Obrigado e que isso se resolva possível da melhor maneira, né? Um grande abraço. Grande abraço. Valeu, Praz. Tá aí, senhoras e senhores. Fernando Praz, um monstro. Show de bola, Show de bola. Bom, tá acabando o programa. Se você quiser rever, vai lá. Tá disponível no tela2.com.br na versão completa, tá bom? Grande abraço pra todo mundo. A gente se fala. Amanhã é véspera de sexta, hein? Até amanhã. A gente se fala.